vamos orar, que o Senhor use cada professor nesta manhã. Soberano e eterno Deus. Oh Deus querido e grande, aqui estamos na tua casa, Senhor, alegres, felizes, contentes, meu Deus, dá-nos da tua graça, do teu poder, ajude-nos a aprender mais e mais. Deus eterno, Senhor, a sabedoria, meu Pai, Senhor, fala conosco, não que nós parecemos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a falar em cada coração. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Meus queridos irmãos, hoje é a lição de número 5. E o tema é um tema bastante conhecido de nós, os cristãos, né? Os inimigos do cristão. E a gente sabe, irmãos, que nós temos 3 inimigos. Tá bom. São 3 inimigos que nós temos, o cristão. Eu acredito que os irmãos, independente de ter lido a lição, têm conhecimento desses 3 inimigos. Um deles é o diabo. O outro, tá bom. Tem como trazer aquele pedestal? Tem? O outro é a carne e o outro é o mundo. Então nós temos esses 3 inimigos, que é o inimigo do cristão. E hoje, irmãos, 5 de maio de 2024, a lição é a lição de número 5. É a lição número 5. Tá ótimo, obrigado, viu? Deixa eu só trazer para cá. Meus queridos irmãos, a gente sabe que 2 desses inimigos, eles são externos. Quando a gente fala sobre o inimigo das nossas almas, ele é um ser espiritual, que tem personalidade, mas ele está fora. Também, quando fala no mundo, o mundo também é um inimigo externo. Mas quando a gente fala da carne, a carne é um desses inimigos que é interno, está dentro de nós. O nosso comentarista, ele começa aqui, no primeiro ponto. O primeiro ponto é o primeiro inimigo do cristão, que é o diabo. Como os irmãos sabem que nós temos 3 pontos a ser estudado, então cada um desses pontos vai estudar cada um desses inimigos. Então nós temos aí o primeiro ponto, que é o primeiro, que é o diabo. O segundo, que é a carne, e o terceiro, que é o mundo. Meus queridos irmãos, para iniciar aqui, todos nós sabemos que o inimigo de nossas almas, ele é um inimigo invisível, ou seja, a gente não vê ele. A televisão, o cinema, alguns filmes aí, pinta ele como sendo alguém que tem uma cauda, que tem chifres, que é da cor vermelha, é vermelho, de chifre, cauda, tem um tridente. É assim que pinta. A gente pode ver isso aí, alguns filmes de Hollywood,
mostra o diabo como sendo assim. Porém, a Bíblia deixa muito claro, irmãos, que ele é um anjo que caiu. É um anjo que caiu. Então, a gente não pode seguir essa linha de achar que ele é horrível desse jeito. Até porque uma das coisas que levou ele à queda dele foi a beleza que ele tinha. A beleza, a luminosidade, a luz que ele tinha, né? A Bíblia chega a chamar ele de estrela da manhã. Então ele era que em outras traduções a Bíblia chama de Lúcifer. Então ele é um inimigo invisível. Ele nem sempre se apresenta assim, fazendo aquela bagaceira toda, né? Muitas das vezes ele se apresenta de forma sutil, com engano. É assim que ele se apresenta. A Bíblia deixa muito claro isso em 2 Coríntios, né? Capítulo 11, diz que ele se transforma em anjo de luz e os seus ministros em ministros da justiça, ou de justiça. Mas o mundo, irmãos, tem duas coisas, dois opostos, que muitas das vezes ele se agrada muito. Um deles tem aquelas pessoas que adoram. Eu acredito que os irmãos já ouviram falar aí de um grupo de pessoas que adora o diabo. Não, nós somos adoradores do diabo, eles dizem. Então isso ele gosta, claro, né? Pessoas que adoram ele, é o que ele quer, ele gosta. Mas existe o outro extremo, que são aquelas pessoas que dizem assim: não, o diabo não existe, é coisa da cabeça, coisa da imaginação dos religiosos, é coisa da cabeça, da imaginação de alguém. Então quando diz que adora ele e adora ele gosta. Mas quando diz também que ele não existe de jeito nenhum, também ele gosta disso. Porque se diz que ele não existe, irmãos, pronto, está nas mãos dele também. Mas essa igreja aqui, irmãos, ela sabe que ele é um inimigo real, que ele existe sim, né? A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta, ela não é contra carne e nem contra o sangue, mas é sim contra os principados, contra os potestades. Diz que é contra os príncipes e todas as hostes infernais. Isso está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. Quando diz assim, irmãos, quando coloca nessa posição, chamando ele de príncipe, de potestade é um domínio que tem, né? Uma força em ação, uma dominação. Quando fala dessa forma, fala de duas coisas. Fala primeiramente que ele tem poder, que ele é poderoso, e fala também que ele é ordeiro, que ele é organizado. Porque fala, irmãos, principado, potestade, príncipe, e depois fala hostes. O que é uma hoste? Hostes é um destacamento militar, uma quantidade, um pilotão do exército, que marcha em determinado momento em que se precisa ele atuar. Então hostes é isso. Então a Bíblia também atribui hostes a ele, né? Eu estava olhando, é de Macedo, ele tem um livro, que o título do livro é Guias, Caboclos, Orixá, Deus ou Demônio, mais ou menos isso. Nesse livro, ele fala que Satanás não tem poder, não tem mais poder. Por quê? Como é que ele diz que ele não tem poder? Ele diz que quando Jesus ressuscitou, a Bíblia está escrito dizendo assim: todo o poder é me dado, Jesus dizendo. Então na cabeça dele, ele imagina o seguinte: se todo o poder foi dado a Jesus, então Satanás não tem poder nenhum. Irmãos, e Satanás tem poder sim, ele não é todo poderoso. Todo poderoso é somente Deus. Deus sim é o todo poderoso, mas que ele tem um poder, ele tem um poder sim, e a gente pode provar isso, mostrar isso aí dentro da Bíblia, que ele tem poder sim, né? Agora repito para os irmãos, ele não é o todo poderoso, mas os anjos de Deus, eles têm poder, todos eles têm poder, e a Bíblia não informa em lugar nenhum que ele ao cair tenha perdido o seu poder. Não, ele tem poder, só que Deus é o Todo-Poderoso. Essa igreja, ela é vitoriosa porque ela tem Jesus como sendo o dono dela. Irmão, se não fosse Deus nas nossas vidas, se não fosse Jesus Cristo, nós não teríamos poder de lutar contra o mal. Ele tem um poder terrível, mas graças a Deus, né, temos Jesus vencedor, venceu ele ali na cruz do Calvário. Temos um Deus que é o Todo-Poderoso. Então nós somos sim vitoriosos, né? Para iniciar aqui, irmãos,
O primeiro ponto, ele diz o seguinte aqui, ó: o diabo é real. É o que nós estamos aqui, em primeiro lugar, aqui mostrando, analisando. Ele é um ser real. É disso nós não temos dúvida nenhuma. Ele é real. E aí ele vai. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento. As ações de Satanás são descritas em Gênesis 1, em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Irmãos, um dos pontos aqui, que é o terceiro subponto, ele fala aqui, queria já passar para ele aqui, mas nós volta no segundo. O terceiro subponto, ele mostra aqui a identidade do inimigo. Irmãos, uma coisa que a gente muitas vezes passa desapercebido, um exemplo, tinha um irmão ali na Vila Solange 1, que ele dizia o seguinte, ele dizia que o pregador que menciona o nome diabo, o nome Satanás, está chamando ele. Irmão, veja que tamanha ingenuidade, eu estou pregando aqui, eu falo o nome, que eu já falei aqui, até porque é necessário falar. No momento que eu falo, ele estava fazendo uma crítica aos pregadores que está pregando e de repente fala o nome diabo. Irmãos, em primeiro lugar, o nome diabo e o nome Satanás, que é os que existem mais na Bíblia, você vai perceber que Satanás tem mais, se não me falha a memória aqui, o nosso comentarista falou que 52 vezes, Satanás tem essa palavra, e ele falou 35 vezes o diabo. Então são os que mais aparecem, é Satanás e o diabo. Porém, ele tem outros títulos, como por exemplo, acusador, como por exemplo, Belial, tentador. Ele tem muitos títulos. Dragão vermelho, é como apresenta ele lá no livro do Apocalipse, a antiga serpente. Então ele tem vários títulos. Só que esses nomes, nenhum desses nomes são nomes próprios. Eu acredito que os irmãos já devem ter ouvido falar no nome Lúcifer. O nome Lúcifer não é um nome próprio. Por incrível que pareça, não é um nome próprio. Então nós não sabemos o nome dele. Não tem como nós saber o nome dele. A Bíblia não apresenta o nome dele. Lúcifer não é um nome próprio. E o que é que acontece, irmãos? Esse nome aí, Lúcifer, os irmãos já viram nas suas Bíblias? Já leram alguma vez? Já leu? Oi? Tudo bem, mas o irmão já leu na Bíblia? Já viu esse nome? Está onde? Pois é. O que é que acontece, irmãos? Só uma passada rápida por aqui. O nome Lúcifer não é um nome próprio. Ele não aparece nas Bíblias de versões corrigidas. Se a sua Bíblia é uma Bíblia de versão corrigida ou atualizada, não vai aparecer o nome Lúcifer. Esse nome, ele aparece nas versões mais antigas. Por quê? Veja bem, quando você abre em Isaías, capítulo número 14, Isaías, capítulo número 14, é só uma observação aqui, irmãos. Isaías, capítulo número 14, e o versículo de número 12, deveria ser aí onde deveria estar o nome Lúcifer. Que se você tiver aí uma King James, se a sua Bíblia for King James, vai estar Isaías capítulo 14, versículo 12. Mas você sabe qual é a sua versão aí que você tem, né? As nossas, que nós recomendamos, eu acho que muita gente não sabe disso, mas nós recomendamos a Bíblia corrigida. É a Bíblia padrão das Assembleias de Deus. De vez em quando você vai ver alguém com outra e tal, às vezes até atrapalha um pouco no momento da leitura oficial. Às vezes o camarada pode ser novo convertido, aí está lendo lá numa versão, o outro está olhando em outra, mas todas as versões são importantes. Nós adotamos a corrigida. Então no capítulo número 14, versículo número 12,
de Isaías diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Aqui está estrela da manhã. Se você pegar, repito, o nome Lúcifer está nas versões antigas. Se você tiver uma King James, vai estar escrito, em vez de estrela da manhã, vai estar escrito ó Lúcifer. Por quê? Porque as versões que traduziram por Lúcifer, elas traduziram da versão Vulgata de Jerônimo, latina de Jerônimo. Então, estrela da manhã, se referindo a ele. E algumas versões traduziram como Lúcifer. Porém, o hebraico está Hillel. É tanto que fizeram uma novela aí, eu não assisti não, mas vieram me perguntar, né? Uma novela bíblica. Aí aparecia Satanás de vez em quando. E lá, Satanás era conhecido como Hillel, que é o hebraico, o qual foi traduzido para estrela da manhã, e a versão Vulgata de Jerônimo, e as que seguiram a de Jerônimo, traduziu por Lúcifer. Porém, eu estou falando aqui, irmão, para dizer que não é um nome próprio. Lúcifer não é um nome próprio. Parece muito, mas não é um nome próprio. Como esses outros nomes aqui, ó, tentador, enganador, Belzebu, Belial, nós não sabemos o nome dele. Agora, o que acontece? Só um reforço aqui. Irmãos, teve uma mulher aí muito famosa da batalha espiritual, por nome de Neusa Etioca. Neusa Etioca morreu agora no mês passado, mês de fevereiro, faleceu com 81 anos. Foi uma das primeiras apóstolas aqui no Brasil. Foi uma das primeiras mulheres a ser consagrada como apóstola. Porque tem apóstola, tem apóstolo, tem um monte de coisa aí. O que é que acontece? Essa mulher, ela conversou lá lá no centro espírita de Macumba, e ela pegou um monte de nome de demônio que os espíritas, os macumbeiros, assim o chamam. E nós, dentro das igrejas evangélicas, vez por outra, a gente encontra alguém dizendo: Maria Mulambo, Sete Flechas, Pomba Gira. Irmãos, esses nomes, nenhum deles tem apoio na Bíblia. Nenhum desses nomes tem apoio na Bíblia. E nós também não temos apoio nenhum para achar que determinado demônio é responsável por determinada coisa. A Bíblia também você não vai encontrar em lugar nenhum, como as pessoas andam falando por aí. Mas o certo é que muitos pastores, muitos pregadores acham bonito isso, porque isso causa um certo sensacionalismo, né? É Maria Mulambo, é Sete Flechas, é isso, é aquilo, é Zé Pilintra. Isso são nomes que quem dá esses nomes são lá nos centros espíritas de Macumba. Nós não temos na Bíblia referência para isso. Então, irmãos, nós só podemos dizer que a identidade dele é de acordo com aquilo que ele faz. Como, por exemplo, ele é acusador. Por quê? Porque ele acusa. Ele é tentador. Por quê? Porque ele tenta. E aí vai. Tem um monte de título de acordo com aquilo que ele faz. Então, o título é colocado a ele. Então, mas o que é que eu estou colocando isso aqui, irmãos? O interessante é a gente saber que temos um inimigo, temos um inimigo, é um inimigo real, não é fácil, né? Porque quando a gente vai lá para 1 Pedro, no capítulo 5 e versículo 8, está escrito que a gente deve estar sóbrio e vigilante. Aí diz: porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então é um inimigo real, não é de brincadeira. Até aqui os irmãos têm alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta a fazer, aproveite aí. Aproveita aí, pode fazer. Pode perguntar. Pronto, só esses dois nomes. De anjo. Não, querubim não é o nome. Querubim é uma classificação de anjos. Querubim, serafim. Ele era dessa ordem, ele era querubim. Quando você vai para a Bíblia, irmãos, foi bom o irmão ter tocado aí, eu ia tocar isso aí também. Ele era um querubim. Tem muita gente dizendo que ele era maestro de música no céu, mas a Bíblia não diz isso não. Tem uns que dizem, não, mas ele era um maestro.
Se ele era envolvido com a música, a gente vê que diz mesmo, mas não diz exatamente que ele era um maestro. Diz que ele era um querubim, e sendo um querubim, a gente vê na Bíblia que o querubim, ele era um anjo da guarda, era um anjo que guardava. Você pode ver que quando o homem foi expulso do jardim do Éden, o que foi que aconteceu? Deus colocou o quê? 2 querubins para guardar aquilo ali, uma espada de fogo rodando ali, e também 2 querubins, ou foi 1 ou foi 2, mas colocou ali querubim, né? De nomes próprios. Foi bom de tocar nisso aí. De nomes próprios, de anjos, a Bíblia só fala Miguel e Gabriel. A Igreja Católica, irmãos, eles colocaram mais 7 ali, 7, né? Eles têm um tal de Rafael, tem outros nomes que eles inventaram. Mas biblicamente, que é o livro que a gente deve, dizem, irmãos, é um ditado até certo, que passou daqui é heresia. Se não está aqui, se não confere, que não bate com a Bíblia, então é somente como ele está falando aí, é só Miguel e Gabriel, não fala mais outro nome. Aí fala a hierarquia, tem um querubim, tem um serafim, isso aí é hierarquia, não são os nomes próprios dos anjos, né? Aí o que é que acontece, irmão? Descendo aqui, eu falei que ele tem poder, que Satanás tem poder. Se os irmãos for para o livro de Jó, os irmãos vão ver que ele tem poder, como por exemplo, capítulo 1, versículo 15, depois daquela reunião que teve lá no céu, que Deus disse que ele podia ir aí fazer algo lá, né, para tal, ele acusou Jó, tal, aquela coisa toda. Diz a Bíblia que quando ele vai atuar, no versículo 15, diz que ele fez com que os sabeus chegasse ali e tomasse tudo quanto o povo de Jó tinha ali, né, parte do pessoal. E você vê também no versículo 16, diz que caiu fogo do céu. Como é que ele fez isso? Caiu fogo do céu. Isso. Ele não sabia, o fogo estava caindo de cima, né? Aí ele falou, fogo de Deus, só que quem estava agindo ali era Satanás. Aí você vê no versículo 19 do capítulo 1, fala que veio um vento forte, bateu ali sobre a casa onde eles estavam e foi lá e matou. O vento, as coisas caíram em cima. E você vê também no capítulo 2, versículos 6 e 7, que fala que Jó foi acometido de uma doença. E uma doença, irmãos, que até hoje, muitos dizem que era tal doença, outros dizem não sabem que doença era aquela. Mas foi uma enfermidade mortal, uma coisa tão dolorosa, que a Bíblia diz que Jó, ele pegava cacos de teia para poder se coçar, porque a enfermidade era terrível. A mulher dele chega nele e diz, olha, amaldiçoa teu Deus e morre. Então os irmãos veem que ele tem poder, né? Ele tem poder. E uma coisa que ele tem também, irmãos, é também personalidade. Não é interessante? Ele tem personalidade, ele tem poder, ele tem também personalidade. Leia aí, irmão, 2 Coríntios 11, 3. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 3. Vamos ver o que é que diz aí. Olha aí, isso mostra que ele tem o quê? Isso mostra que ele tem inteligência. Porque como é que você engana outro sem você ter inteligência? Para você enganar uma pessoa, você tem que ter inteligência. E esse versículo, capítulo de número 11, versículo de número 3 de 2 Coríntios, mostra que ele tem inteligência. A Bíblia tem outras partes que diz que ele é astuto. Então ele tem inteligência. Gênesis, isso, lá em Gênesis fala isso. Apocalipse 12 e 17. Apocalipse capítulo 11, versículo de número 17. Vamos ver como é que diz.
Isso. Não, 12 e 17. Capítulo 12, versículo 17. E o dragão virou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, que guarda o mandamento de Deus, e tem testemunho de todos tudo. Raiva, né? Porque como ele está fazendo guerra, se ele está fazendo guerra à mulher, alguma coisa ali mexeu com ele, e aí a gente vê que ele tem raiva. E Lucas capítulo 22, Lucas 2, 22 e 31, veja aí como é que diz. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Ele tem desejo, foi um desejo dele, cirandar com Pedro como um trigo. Então ele tem desejo. E para fechar essa parte, irmãos, 2 Timóteo 2 e 26. Capítulo de número 2, versículo de número 26. Tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Olha aí, vontade. Então, irmãos, a gente conclui. Primeiro, que Satanás, ele é um ser real que tem poder. Segundo, ele tem personalidade. Você pode ver aí, a gente citou vários versículos que mostra que ele tem personalidade. E para fechar aqui, no capítulo 5, eu já citei aqui, mas vou ler. No capítulo 5, versículo 8 de 1 Pedro, que é bem conhecido pelos irmãos, diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Veja, sede sóbrio e vigiai. O que é ser sóbrio? Irmão, ser sóbrio é você saber o que você faz. Saber o que você faz. É você estar livre de qualquer álcool dentro de você, qualquer efeito de álcool ou qualquer efeito de entorpecente. Porque quando você está, irmão, sob o efeito de álcool, de cachaça, dessas coisas, a gente já perde a noção, o equilíbrio. Eu já bebi, sei como é que é. Mas quando diz assim, sede sóbrio, é porque você realmente, você está com seu juízo, sua mente está sã, e você realmente sabe o que você está fazendo. Os irmãos sabem, irmãos, que existem várias situações na vida, que a gente olha para a pessoa, e a gente fala, vai, fulano não está sóbrio não. Isso acontece muito. Às vezes a gente vê uma situação como essa, quando duas pessoas namoram, rapaz, ali é moço, namora, aí um deles não presta. Todo mundo olha e fala, não, aquele moço não vale nada. Aquela menina sim é boa, é gente fina, está na igreja, está adorando a Deus, é uma jovem de Deus, mas aquilo ali não vai dar certo, ela casar com aquele moço, porque aquele moço não presta, ele está na igreja, mas assim, assim, assim. E os irmãos percebem que todo mundo vê, todo mundo percebe, menos a pessoa. Ela não está sóbria, não está de forma nenhuma. Ou muitas das vezes é um negócio que a pessoa vai entrar, que todo mundo está sabendo que aquela coisa que ele vai entrar não presta, mas ele quer entrar, ele quer entrar de todo jeito, e às vezes ele acaba até entrando e acaba até se dando mal. Então a pessoa não está sóbria. Eu não sei se os irmãos já perceberam também, às vezes a pessoa, ela está bem empregada aqui, às vezes tem um emprego bom, aí cisma de uma hora para outra, não, vou para o Nordeste, deixa tudo aqui, vende tudo aqui, vai. Depois ela vem, ela volta. São situações, irmãos, que todo mundo percebe.
Mas a pessoa que está ali, parece que ela não está sóbria, parece que ela não percebe. E o crente, irmãos, voltando para cá, sede sóbrio e vigiai, o crente tem que saber como é que o inimigo das almas, das nossas almas, ele pode estar atuando, ele tem que ter o discernimento. Tem algum momento que ele tem que ter o discernimento, ele tem que perceber através do discernimento. Não, se eu fizer isso, se eu for até aqui, não vai dar bom negócio. Então eu não posso ir, eu tenho que ter o discernimento. Porque o que ele fala aqui, irmãos? Ele fala, ó, sede sóbrio e vigiai. Aí ele usa aqui a vigilância. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está direto em derredor. Ele está procurando a quem ele possa tragar. E eu digo uma coisa para os irmãos, tem muitas pessoas que já estão nas presas dele, muitas das vezes está dentro da igreja, mas já está fazendo a vontade dele. Isso é possível, né? Isso é possível, fazendo a vontade dele. Só, irmãos, que uma vez eu vi, a gente via muito esse ditado, não, onde tem fogo ele não encosta, onde se o crente é crente disso, ele passa longe. Irmãos, ele entrou em Judas, que estava no grupo de Jesus. Se você for para a Bíblia, você vai ver que ele fez muitas coisas com grandes homens de Deus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: quanto mais ora, quanto mais lê a Bíblia, quanto mais consagra, mais ele vai perseguir, mais ele vai tentar uma investida. Sabe por quê, irmãos? Que uma pessoa que está relaxado na vida espiritual, ele não esquenta muito não. A pessoa está relaxada mesmo, está levando a vida de qualquer maneira, ele já tem certeza que aquilo ali já é uma presa. Mas, irmãos, imagina o camarada que ora muito, aquele que está sempre estudando a Bíblia, aquele que está sempre se consagrando, se santificando. É esse que ele quer destruir, mais do que o outro, porque o outro já está nas mãos dele. Uma vez eu contei aqui para os irmãos aqui, lá na África, um determinado senhor lá, tinha os escravos, e quando ia caçar, aquele homem ficava sempre provocando um deles ali, que era cristão, era crente, ficava provocando. Você fala que se for crente, se for cristão, o inimigo persegue, e eu não sei o que tal, eu estou aqui, estou tranquilo, o inimigo não me persegue tal. Aí o irmão pediu graça a Deus, aí na mesma hora ia passando um bando de marreco, o homem atira, quando atirou, uns já caiu duro, morto, os outros saiu batendo. Isso aí quem caça, quem lá no Nordeste sabe, né? Eu já cacei assim, saiu lá, está baleado, está correndo, dá para pegar. Aí ele falou, apressa-te para pegar os vivos, porque os mortos já estão aqui. Ele falou, você acabou de falar uma coisa que Satanás é uma das ordens que ele dá para os dele, pega os vivos, porque os mortos eu já tenho aqui de qualquer maneira. Então é isso que acontece, irmãos. Aquele que já foi atingido, aquele que já está nas mãos dele, ele não vai se preocupar não, ele se preocupa com aquele que está orando, com aquele que está... E tem uma coisa, irmãos, que uma das coisas que ele tem é que ele é insistente. Pense num ser insistente, é o tal de Satanás. Você vê que quando ele tenta Jesus, ele tenta a primeira vez, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus usa a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois leva Jesus, mostra lá o pináculo, mostra lá, e Jesus também vai lá, né? Fala, não, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, que ele mandou Jesus se atirar. Depois lá no final ele diz assim, está vendo os reinos? Estou te mostrando tudo eu te dou, se você prostrares, me adorares. Aí Jesus fala o quê? Olha, só a Deus adorarás e só a Ele servirás. O que é que a Bíblia diz, irmão? Está lá em Mateus, no capítulo 4. Veja o que é que a Bíblia diz e veja o que aconteceu depois. Ele nunca deixou de tentar Jesus. Ele tentou aqui, mas nunca deixou. Você vê que várias vezes no Novo Testamento a gente encontra nas passagens ele tentando Jesus, né? Capítulo número 4, e bem no finalzinho, veja bem, é só o versículo 11 do capítulo 4. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aí dá a impressão aqui que o diabo se ausentou e nunca mais se aproximou, mas aí você vai ver outras passagens em que o diabo novamente tenta, não dessa forma, mas tenta, né? Então é isso, irmãos. Uma coisa aqui interessante, Lucas capítulo número 22, para a gente passar para outra parte, porque domingo que vem vai continuar, esse assunto ele continua domingo que vem e vai abrir mais, vai falar sobre as armas.
Então o objetivo hoje é mostrar esses 3 inimigos, né? Porém, domingo que vem o assunto vai abrir mais no que diz respeito a como combater ele, porque vai falar sobre as armas espirituais. Lucas capítulo 22, já foi até citado, capítulo 22, versículo de número 31. Lucas 22 e 31. Disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Veja, irmão, esse versículo também mostra que ele é limitado. Veja que diz que ele pediu. Satanás pediu para cirandar Simão como um trigo. Eu costumo dizer, irmãos, um dos reformadores, não sei se Calvino, ele dizia que Satanás é como um cachorro na coleira de Deus. Você solta e ele vai, mas ele vai até onde você vai soltando. Ali você segura, em um determinado momento, freou ele ali. Então é como um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus quer que ele vá. Até mesmo, irmão, no período da grande tribulação, que muita gente pensa que é um período que é o diabo que vai... Não, é o juízo de Deus sobre todo mundo. Até nesse período aí, irmãos, ele vai fazer mais coisa, porque Deus vai dar mais corda, vai deixar ele fazer mais, vai ser um período dele. Porém, mesmo assim, existe um limite. Mesmo assim, Deus vai estar no controle. Aí veja que ele pediu para cirandar. Foi Satanás que pediu. O que é cirandar aqui, irmãos? Interessante, né? Pedro andava com Cristo, estava com Cristo ali, e Satanás pediu para cirandar. Veja bem a coisa aí. Cirandar, irmãos, quer dizer peneirar. Quer dizer, pegava-se uma peneira grande e pegava o trigo, colocava o trigo ali e ia separar trigo da palha. Isso se chama, nós chamamos de peneirar, né? Aqui é cirandar. Isso aí era um processo meio que forçado, porque tinha que os grãos passar ali para poder separar da palha. Ou seja, veja, dá para os irmãos entender aqui o que é que Satanás queria com Pedro, o cirandar aqui, nesse caso aqui. Então, mas veja bem, o limite, né? Ele pediu, mas porém a Bíblia diz que Jesus orou por ele, né? Como está aqui, versículo número 31, disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Veja como é interessante. Até aqui, irmãos, alguém tem alguma dúvida? Pois não, irmão Alfredo, pode falar. Simão e outrora tratava Pedro? Bem, Pedro foi um apelido, né, que Jesus colocou nele, a Bíblia chama cognome, né? Colocou nele porque o nome dele na verdade não era Pedro, né? O nome dele era Simão. Só que tinha a questão das linguagens aí. Tinha a questão do aramaico, a questão do grego, do hebraico. Porém, Pedro quer dizer o quê? Pedra. E Jesus colocou esse apelido nele de Pedro, chamou-o de Pedro, por conta da rigidez dele, do caráter dele, da firmeza que ele tinha, né? O homem era meio brabo mesmo, era meio bruto. Tanto que quando foi prender Jesus, ele pegou uma espada e cortou a orelha dos soldados ali, de Malco, né? E então você vê que esse título de Pedro foi por conta do caráter dele, intempestivo, né? Ele era firme ali e era bruto, que nem disse o irmão aí. A mesma coisa para os dois irmãos lá, João e Tiago. Só que eles, a Bíblia chama de filho do trovão. Foi aqueles que quando pediram a hospedagem, que eles iam para Jerusalém, aí falaram: não, vocês vão para Jerusalém, estão com cara de quem vai para... Não, aqui não tem hospedagem para vocês não. Eles pediram o quê? Para descer fogo, né? Vamos fazer que nem Elias, vamos descer fogo. Aí Jesus falou: vocês não sabem de que espírito eu sou. Então, aí, irmão Alfredo, tem a questão de Simão, tem a questão da linguagem, né, do grego, o hebraico, mas tem também essa questão de Pedro, por conta do caráter dele, intempestivo, né? Respondeu, irmão Alfredo? O irmão quer acrescentar alguma coisa? Pode.
Exatamente. Foi a partir dali, né? Isso. Feito uma pedra, né? Era um sinal para ele parar, né? Agora você está... É interessante isso aí, viu? É interessante mesmo. Irmãos, essa nossa primeira parte aqui, ela fala sobre o primeiro inimigo, que é o diabo. Amém. O diabo, o nosso primeiro inimigo. Um inimigo real, um inimigo que nós só conseguimos vencê-lo através de Cristo. Não tem como uma pessoa vencer sozinho, não existe supercrente, não se pode brincar com o pecado. Por quê? Porque só se vence com Cristo, estando nele. Porém, vem aqui o segundo ponto. O segundo inimigo do cristão, a carne. Meus queridos irmãos, quando a gente vai para a Bíblia, você pode ver que na Bíblia nós encontramos a palavra carne. A gente encontra ela com vários sentidos. Por exemplo, se você for para Gênesis 2:21, a carne ali é o tecido muscular do corpo. Isso está na nossa lição. Em segundo lugar, o corpo humano inteiro. Quando você vai para Êxodo capítulo 4, versículo 7, você compreende isso. O corpo humano inteiro é conhecido como carne. E em terceiro lugar, o ser humano segundo sua fragilidade e mortalidade. Salmo de número 78, versículo de número 39. Tudo isso é carne. Então a Bíblia, muitas das vezes, uma palavra só, ela tem vários sentidos, vários significados. Então carne, para começar aqui, né, para iniciar aqui essa parte, carne na Bíblia pode ser isso que eu já falei. Tecido muscular do corpo, pode ser o corpo humano inteiro, e pode ser o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. Só que quando a Bíblia fala muitas das vezes em carne, ela está se referindo ao quê? Ela está se referindo à natureza pecaminosa do ser humano. Quando ela fala em carne, e aí como é que eu entendo isso? Eu entendo isso quando eu leio e verifico o contexto. Quando você vai para Gênesis capítulo 2, versículo 21, você vai entender que o contexto ali não é carne no que diz respeito à natureza humana caída e pecaminosa. Quando você vai para Êxodo 4 e 7, você vai entender também. Mas quando você vai para Gálatas capítulo 5, versículo 19, e ainda em Gálatas capítulo 6, versículo 8, você vai entender que ali a carne é no sentido pecaminoso, no sentido da natureza humana. E o interessante, irmãos, veja como é interessante. A Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do pecado. Aí você vai para o 35, ou é o 35 ou é o 36, diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é que acontece? O homem, no momento que ele aceita Jesus, no momento que ele se entrega a Cristo, ele é livre do pecado. O pecado, agora ele vive em novidade de vida com Cristo, ele é um novo homem, uma nova criatura, ele nasceu de novo. Só que acontece uma coisa: a natureza pecaminosa fica. A natureza pecaminosa fica. Não tem como. Do pecado você está livre. É como diz a Bíblia: conhecereis a verdade vos libertará. Do pecado você está livre. Agora, da natureza pecaminosa, você e eu só seremos livres dela lá na eternidade com Cristo, onde teremos um corpo, que diz a Bíblia lá em Filipenses 3:21, um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Aí pronto, acabou. Não haverá mais
é o pecado. E não haverá mais essa questão de tropeçar e cair, de cair. Não haverá mais. Mas enquanto vivermos aqui nessa terra, a gente está sujeito. Existe a natureza pecaminosa que a Bíblia chama de carne. Eu já vi, irmão, gente tão espiritual dizer assim, orar a Deus pedindo para que Deus tire dele o desejo por mulher. Deus não vai atender isso. O camarada está com uma espiritualidade ali tão grande que ele acha que se ele orar e pedir para Deus tirar o desejo que ele tem por mulher, ou tirar o desejo, a vontade que ele tem de ter dinheiro, de ter um pouco de dinheiro, irmãos, isso não vai ser tirado de jeito nenhum. Por quê? Porque a natureza pecaminosa, a natureza humana caída, ela está no homem, não tem jeito. Ah, mas o camarada é pastor, ele ora muito. Pode orar, é bom. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, melhor é. Só que é assim, irmãos, a natureza pecaminosa do pecado, ela não sai. Eu contei aqui uma vez para os irmãos, que em um determinado, isso é uma analogia, em um determinado local aí, o camarada, ele falou, não quero que meu filho peque, eu não quero que ele se envolva com pecado de jeito nenhum, eu vou fazer o seguinte, e colocou ele para ser criado num local onde só tinha homem, um alojamento, um local de homem, colocou ele ali, e lá não via mulher de jeito nenhum, está lá, está sendo criado lá, e o menino foi crescendo e tal, somente o pai visitava, aquele negócio todo, não tinha também mais a mãe. Ele nunca viu uma mulher na vida dele. Nessa época não tinha celular, isso foi na Idade Média, não tinha celular, não tinha a televisão, não tinha essas informações que nós temos hoje, porque hoje as crianças de hoje, elas sabem de muita coisa, né? Sabe de tanta coisa que eu, na minha época, eu vim aprender depois que já tinha quase 18 anos, hoje com 10, 12, se você não vigiar ali e ver o que é que eles estão olhando, eles vão ver coisa que você nem imagina que eles estão vendo. E de repente aquela criança cresceu, aquele menino cresceu, era um molecão já, um adolescente, o pai saiu com ele e foi levar pelas ruas. Quando chega ali, ele avistou uma mulher, irmão, muito bonita, mulher linda, mulher muito bonita. Ele falou, mas papai, o que é aquilo ali? Aí o pai dele, meio injuriado, falou, meu filho, aquilo ali é uma diaba. Aí ele falou, mas pai, mas que diabinha bonita, hein? Porque, irmão, não tem jeito, é uma coisa que está no instinto. Quando o homem nasce, a Bíblia diz, em pecado fui gerado, em iniquidade me concebeu minha mãe. A Bíblia diz, todos pecaram, está em Romanos 3:23. Quando diz que todos pecaram, isso tanto é hereditário como é passado, presente e futuro. Porque o versículo está lá, mas as pessoas que nasceram para trás, todas nasceram no pecado. Os que vão nascer para frente, todas vão nascer no pecado. Então a natureza pecaminosa, mesmo que o homem se renda a Cristo, ela existe. E os irmãos veem, irmãos, que aqui o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, ele listou 16 obras da carne. Ele listou 16 obras da carne. Tá, a gente não vai ler não, mas está lá: prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Ele listou aqui 16 obras da carne. Eu acredito, irmãos, que os irmãos já ouviram alguém falando assim, quando tem uma pessoa que se prostitui, a pessoa diz, não, é espírito de prostituição. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia chama a prostituição de obra da carne, capítulo 5 e versículo 19. É aí onde a gente separa as coisas. Existe o diabo? Existe. Existe a carne? Existe. Existe o mundo? Existe. Existem essas três coisas diferentes. A gente não pode misturar. Eu contei aqui uma vez que um casal brigava muito, ele brigava toda hora. Aí depois, quando brigava, depois se abraçava, já, meu amor, foi o diabo. Diz que o diabo saiu de trás da porta e falou, mas vocês não têm vergonha mesmo? Vocês brigam aí. Porque, o que é que acontece? Irmãos, o diabo, ele se aproveita de brechas, ele se aproveita. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Só que você tem que dar lugar. Ele não entra de uma vez. Eu congregava ali na Solange 1, e uma vez, aconteceu uma vez lá, que isso é normal, isso acontece nas igrejas. Isso é normal, é o ser humano, irmãos. A gente não pode esperar a perfeição, né? De repente, uns jovens namoravam, caiu. Passou uns tempos, aconteceu de novo, outros jovens, caiu. Aí o irmão olhou para mim assim, me contando a história, aí falou, essa igreja tem um espírito de prostituição. Eu olhei assim, irmão, que tem gente que não adianta você, desculpa, como é que uma igreja tem um espírito de prostituição? A igreja tem o Espírito Santo.
Agora, as pessoas que fazem parte da igreja são pessoas imperfeitas, está sujeita a cair. Se o camarada não vigiar, a carne ela é muito forte. A Bíblia diz: tomará alguém fogo em seu seio sem que se queime. A Bíblia diz em relação a casal de namorado, diz que é melhor se casar do que viver abrasado, porque é como uma brasa, irmão, brasa com brasa pega fogo. Eu faço churrasco lá em casa, eu vejo como é que é. Você coloca ali, está longe, mas daqui a pouco o fogo pega em tudo. Então, se é homem e mulher, irmãos, não existe esse negócio. Se juntou ali, se abraçou e aquela coisa toda, vai acontecer mesmo. Se não vigiar, acontece. Então a coisa é desse jeito. Aí tem pessoa: não, espírito de prostituição. O diabo se aproveita disso? Se aproveita. É lógico que o diabo se aproveita disso. Agora, quando diz que tem um espírito de prostituição, é como se a pessoa estivesse lá, o espírito entrasse na pessoa, porque a pessoa deu lugar, e a pessoa não consegue mais se livrar da coisa. Não consigo mais se livrar porque é um espírito. Inclusive, irmãos, nessas igrejas neopentecostais, elas costumam, muitas das vezes, atribuir muita coisa a um espírito, tirando com isso a pessoa fora. Vocês já perceberam como é fácil? Se tudo eu disser que é um espírito e um ser humano, ele vai continuar fazendo as coisas erradas, mas ele não tem culpa. Aí lá inventa uma tal de campanha: vamos quebrar aí a maldição hereditária que tem, porque isso aí a pessoa não consegue se livrar, é uma maldição que tem, que foi o avô dele lá no passado que entrou essa maldição, e aí só consegue através de campanha, fazendo campanha. É uma forma que eles acham de poder tirar dinheiro das pessoas, poder criar aquele sensacionalismo, aquela coisa toda. Mas na verdade é que existem as obras da carne, e o apóstolo Paulo lista muitas aqui, irmãos, como eu já citei para os irmãos. Isso aqui está em Gálatas 5:19, 19 até o 21. A inveja, a inimizade, a feitiçaria, é um monte de coisa, muita coisa. Não são poucas coisas, não. Você vê que o fruto do Espírito, que é listrado mais para frente, só são 9 virtudes. O fruto do Espírito é um só, a Bíblia diz que é um só. Agora, as virtudes do Espírito, do fruto, é que são 9. As virtudes são 9. Irmãos, o nosso comentarista, quando ele fala da carne aqui, ele usou uma palavra que está até na nossa leitura bíblica em classe, e que a gente encontra várias vezes na Bíblia. Está na nossa leitura bíblica em classe aqui, no capítulo 6, versículo de número 12, no finalzinho diz, ele fala assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerem em suas concupiscências. Eu pergunto para os irmãos: o que é concupiscência? O que vem a ser a concupiscência? Não, é um desejo, né? Eu estava dando uma olhada, irmãos, em alguns dicionários sobre o que é a concupiscência, né? Concupiscência, em todos os dicionários que eu olhei nos 3 ou 4, ele tem 2 lados, mas relacionados a uma mesma coisa. 2 lados que se relacionam a uma mesma coisa. Primeiro, é um desejo incontrolável e imoderado pelo sexo. Uma das definições é essa: é um desejo incontrolável e imoderado pelo sexo. E o segundo, a mesma coisa em relação ao dinheiro, à riqueza. É um desejo imoderado de ter riqueza, de ter fama, de ter riqueza. Então, concupiscência é isso. Nas 3 definições que eu analisei, quer dizer isso. E o que é que acontece, irmãos? Por quê? Você vê que quando ele fala aqui nas obras da carne, veja que ele coloca aqui prostituição, aí ele coloca impureza, aí ele coloca lasciva. Ele coloca prostituição, ele coloca impureza, impuro, e ele coloca lasciva. O que é lasciva? Lasciva é provocar sensualidade em outra pessoa. Lasciva está mais relacionado com aquilo que você provoca no outro, de sensualidade, ou seja, através de gestos, ou seja, através da roupa. Através da roupa. Como, por exemplo, roupas apertadas, demais, coladas. Roupas
transparentes, roupas curtas demais, você vai estar provocando lasciva no outro. E digo uma coisa para os irmãos, isso é mais em relação ao sexo feminino em relação ao masculino, porque o homem, ele é atraído pela visão, pela vista. É tanto que Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Ele não diz em relação à mulher, não que a mulher não seja atraída também pela visão, mas é mais no caso o homem. Então isso é um problema muito sério. Uma vez ali na igreja do Brás, tinha um irmão pregando, e tinha uma irmã que sempre ela ia lá, uma jovem grandona, tudo, mas a saia, irmão, muito curta, e aí ela ficava usando a Bíblia para tampar um pouco, né? Porque quando sentava, a Bíblia tinha que se vir um pouco para tampar. E teve uma vez que o pregador se agoniou, o pregador ele ficou apavorado, era assim que nem nós aqui, nesse ciclo de oração. O pregador ficou e até que falou com ela, teve que falar. Olha, irmã, tem que ter com você. Porque isso, irmãos, isso é muito complicado. E o que é que acontece aí? Isso é um modelo do mundo. Aí vem aqui também, a gente já entra na parte do mundanismo, do mundo. Porque o que é que acontece, irmão? O crente em Jesus, ele tem que ter uma referência para as coisas. E tem muita gente que tudo que o mundo oferece, tudo que o mundo coloca, ela pega. Ela acaba pegando tudo que o mundo coloca, seja de roupa, seja de tudo quanto quer que seja. Irmãos, o negócio está complicado hoje em dia, o negócio está feio hoje em dia, né? Muitas das vezes a gente encontra mais ética ou etiqueta lá numa empresa do que até mesmo dentro de uma igreja. Os irmãos querem ver um negócio desse quando tem casamento. Veja como é que é os casamentos. Veja como é que é os casamentos. Eu estou falando aqui dos casamentos, mas tem os cultos também no dia a dia. Tem muitas pessoas que elas perderam o pudor, elas perderam a vergonha. Também isso foi deixado de falar em cima dos púlpitos. Ô amigo, se você não quer falar de calça comprida, se você não quer falar de barba, se você não quer falar de nada disso, fale pelo menos o que a Bíblia diz, que tem que ter pudor e vergonha. Pudor e modéstia, a Bíblia fala. Pudor e modéstia, vergonha. Ensine pelo menos isso. Não precisa tocar em calça, não precisa tocar em barba de homem, não precisa tocar em nada disso. Mas toque no que diz respeito à sensualidade, porque a Bíblia fala lasciva. Então a lasciva, ela é um pecado. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz, tudo que a gente fizer, a Bíblia diz, quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Tudo. O que eu vou fazer, eu tenho que imaginar. Mas meu Deus, mas será que isso aqui vai glorificar a Cristo? Eu fazer desse jeito? Mas será que vai glorificar a Cristo? A gente tem que imaginar isso. Ah, mas todo mundo está usando um cabelo que é só um pacotinho aqui em cima, o homem. Eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Mas a mulher, o mundo faz isso. Eu tenho que fazer. Eu vejo por aí, irmão, eu sou sincero, eu não gosto de rodear não. Rodear para mim, nós estamos falando hoje dos inimigos do cristão. O diabo, a carne e o mundo. O diabo e a carne e o mundo. Muita coisa que acontece é carnalidade. E tem muito crente que ele é carnal. E surgiu hoje em dia, irmão, um negócio de que Deus só quer o coração. Oh, meu Deus do céu, né? Essas igrejas novas, neopentecostais, elas pregam, não, Deus só quer o coração. Enquanto a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,23, todo o teu espírito, alma e corpo seja guardado irrepreensível para a vinda do Senhor. Tudo, Deus quer tudo. Deus não quer somente um determinado órgão. A Bíblia manda a gente servir a Deus de toda a alma, de todo o coração, mas isso não quer dizer que é só com o coração, porque você vê, toda a alma, todo o coração e todo entendimento, é o que a Bíblia nos diz. Então, irmãos, a carne é um inimigo terrível. Eu estava dando uma olhadinha aqui, tem uma palavra aqui que diz aqui, emulações. O que é uma emulação? Que ele fala aqui, né? Quando ele lista essas 16 obras da carne, ele fala assim, inimizade, porfias e emulações. O que vem a ser emulações? Emulação, sentimento que leva o indivíduo a tentar se igualar ou superar o outro. Competição, disputa e concorrência. Emulações quer dizer isso. Inveja, isso aqui, exatamente, tem a ver com inveja. Agora, o que é uma porfia?
contenda de palavras, descrição, disputa e polêmica. Até aquela polêmica, irmãos, que muitas das vezes surge, aquilo não é bom. Eu não gosto particularmente. Se o camarada vai seguir em frente, eu paro. Simplesmente digo, não, é a sua posição, a minha é essa. Tem escolas dominical aí que elas não conseguem ir para frente. Por quê, irmão? O professor está aqui, tem um camarada ali que, sei lá, no meu ponto de vista, ele quer ser mais sábio do que todos. Ele começa a falar, ele começa a imprensar o professor. Isso não é, graças a Deus, não acontece aqui não. Mas a gente vê isso em outros locais. E acaba criando ali uma coisa no meio do ensino que ele não prossegue. Porque fica aquela coisa. Então ele fala aqui de disputa, né? Disputa, emulações quer dizer disputa. O camarada querer ou se igualar ou ser melhor do que o outro. Meus queridos irmãos, o melhor aqui é Jesus. Se o irmão, graças a Deus, está louvando ali e Deus está usando, vamos dar glória a Deus, vamos, né, torcer pelo irmão, que Deus o use, mas agora competição. E eu fico olhando, irmãos, às vezes tem pessoas que têm uma certa inveja. E muitas das vezes ela não faz o que a pessoa faz. Meu amigo, se você vê uma pessoa pregando com conhecimento, com poder, é porque ela está lendo a Bíblia, ela está meditando. Faça o mesmo. Conhecimento é poder. Vá lá, medite, se aprofunde. Não adianta você querer atrapalhar, embaraçar o outro, porque isso não é bom, isso não vai dar certo. Então, isso tudo são obras da carne. E a carne, irmãos, ela é terrível. E se tem uma coisa que a carne da pessoa, no sentido, quando a pessoa é homem, sexo masculino, sexo feminino, tem que ter também os limites com o outro sexo. Não existe esse negócio, de repente vai na casa do irmão, só está a esposa dele. Não, mas tome cuidado com isso aí, né? Por isso que o pastor é bom, ele está com a mulher dele ali, né? Vai aconselhar uma pessoa, ele vai os dois, está ali os dois sempre juntos. O que não pode, tem que tomar cuidado com isso, porque isso aí é meio complicado, meio complicado. Já vi muita gente cair por conta disso. Então tem que tomar cuidado. A carne, irmãos, é um inimigo terrível, terrível, e esse inimigo está dentro de nós, ele está dentro de mim e está dentro de você. Ele está dentro, é um inimigo interno que está dentro. É complicado. A carne, é como diz, ela reina, ela quer, tomar de conta. Agora, irmãos, tem um terceiro inimigo aqui. Tem esse inimigo que é a carne, e tem um terceiro inimigo aqui que é o mundo. O mundo aqui, o nosso comentarista colocou que existe 5, você pode ver 5 palavras que o mundo, que ela é usada em outros contextos. Como, por exemplo, ela é usada como terra, Salmo 24, versículo 1, ela é usada como conjunto das nações, 1 Reis 10 e 23, ela é usada como raça humana, João 3,16 e Salmo 9, 8, os irmãos podem verificar em casa, esses versículos estão na revista, para nós não ganhar tempo aqui. 4, universo, está em Romanos 1 e 20. 5, agora o quinto aqui, o quinto é o que é o nosso interesse. Os que se opõem a Deus e tem o diabo como chefe e vive na impiedade. O que é mundo, segundo o nosso comentarista, os que se opõem a Deus e tem o diabo como chefe e vive na impiedade. Eu peguei aqui uma definição da Bíblia de Estudo Pentecostal, que tem um estudo sobre isso lá. Ele fala assim, o mundanismo consiste não somente nos prazeres, obviamente malignos, imorais e pecaminosos do mundo, mas também ao espírito de rebelião que nele age contra Deus, de resistência, irreverência e negação contra a palavra de Deus. Mundo é isso. Mundo é tudo que se opõe. Irmãos, a Bíblia deixa bem claro, nós não somos mais desse mundo. No momento que nós aceitamos Jesus, nós não somos mais dele. A Bíblia deixa bem claro que nós somos forasteiros e peregrinos. O que é que um forasteiro faz? Ele está num lugar só de passagem. O que é que um peregrino faz? Ele está num lugar só de passagem. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos dele. Nós somos de outro. No momento que eu aceitei Jesus, então eu não pertenço mais a esse mundo. Só que tem uma coisa, mãe, esse mundo é bom, né? Esse mundo é bom, tem muita coisa boa aqui, que a gente muitas das vezes se amarra nele, gosta, se apega e acaba esquecendo do céu. O que a gente não pode fazer, esquecer do céu. Mas infelizmente, irmãos, isso acontece muito.
Uma das coisas que a gente vê sendo pregada muito hoje em cima dos púlpitos é sobre isso. Ah, eu estava lá dentro, hoje eu tenho isso, tenho aquilo. O camarada, irmãos, antigamente os testemunhos que a gente via, a pessoa subia e dizia, não, fui batizado com o Espírito Santo. A pessoa subia e dizia, não, o meu amigo lá que trabalhava comigo, consegui levar ele para Cristo. Hoje não, hoje o camarada quer dizer que tem status, que tem poder, que onde ele estava ele era humilhado, mas hoje ele agora tem isso, tem aquilo outro. Irmãos, nós somos cidadãos do céu. Se a gente conseguiu isso ou aquilo, é consequência, graças a Deus, mas isso não deve nos amarrar de chegar, de estar próximo de Cristo, de entender que a nossa caminhada aqui é para o céu. Mas infelizmente, irmãos, tem muita coisa aqui que amarra a pessoa, muita coisa aqui. Quando fala de mundo aqui, irmãos, mundo, isso aqui está um pacote de coisa tão grande, como por exemplo, você pode encontrar o mundanismo em tudo quanto é coisa. Você vai na faculdade estudar uma ciência, estudar algo lá, você pode encontrar o mundanismo lá. Você vai, por exemplo, cultura, o mundanismo está lá. E cultura, irmão, sobre cultura, eu trouxe aqui a definição. Cultura é uma coisa, é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, de crenças, de costumes e de determinado grupo social, arte ou produção artística. Cultura é tudo isso. Aí os irmãos, vejam bem o que é que eu vou dizer aqui. Os irmãos devem ter acompanhado em 2017, isso foi em 2017. Dentro de Ibirapuera, você vê a cultura, veja bem, cultura, irmãos, qualquer coisa que a gente pegue e diga assim, é cultura, aquilo pode se tornar cultura, mas pode ser cultura, mas pode não ser bíblico. Lá no MAN, Museu de Arte Moderna, dentro do Ibirapuera, já fui lá, já visitei. O que é que acontece? 2017, um homem deitado nu, umas crianças olhando, a mãe monitorando ali, e a criança olhando o homem deitado nu. O que é isso, irmãos? Aí, lá estava-se o nome de cultura. Não, isso aqui é cultura. Aí quando vai para as redes sociais, que se combate isso daí, aí alguém fala ali, não, mas a mãe, aí fica dando umas desculpas, que não tem nada a ver. MAN, Museu de Arte Moderna ali, isso foi em 2017. Em 2017 também aconteceu, eu acho que foi lá em Porto Alegre, foi em um dos estados aqui, uma apresentação por um dos bancos aqui do nosso Brasil, eu não sei, não me falha a memória que banco foi, um museu, Santander, isso. Exatamente, um museu, irmão, um museu, muitas aberrações com Jesus, muitas aberrações, desenhos imorais, é tanto que os deputados de lá, os tradicionais, os conservadores, se revoltaram contra isso. Agora dá o nome de quê? De cultura. De vez em quando alguém lá na minha cidade fala, rapaz, um crente foi lá e quebrou uma estátua, quebrou não sei o quê. Porque se um crente, por exemplo, quebrar uma imagem de São Sebastião, vou usar assim o título, São Sebastião, de Santa Maria, de não sei quem, quebrou, pronto, esse camarada não presta, ele é sem futuro. Agora, quando um homem, que nem isso teve, isso foi uma exposição, um homem foi lá com a estátua da Nossa Senhora, entre aspas, estou falando aqui só para entender, da Nossa Senhora, ele pegou, ele pelado, esse vídeo tem na internet, ele pelado, ele pegou um ralador, daqueles ralador grande de ralar milho, pegou aquele ralador, colocou aqui de frente dele e ficou ralando. Pronto, isso aí ninguém diz nada, você não viu protesto de nada. Por quê? Porque isso aí é cultura. Dá-se o nome de cultura, pronto, está tudo certo. Então, irmãos, o mundo, o sistema mundano aqui, ele é complicado. Veja o que é que diz, está lá em 1 Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 15, a seguir, é um versículo que eu gosto muito dele, está escrito, veja como é que diz, capítulo 2 de São João, São João, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, há concupiscência da carne. Aí ele vai, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Eu trouxe aqui, irmãos, algumas versões. Eu trouxe aqui duas versões, que eu tenho algumas versões em casa.
Os irmãos verem como é que está escrito aqui, ó, nessa Bíblia. Deixem de amar o mundo mal e tudo o que ele lhes oferece. Pois quando vocês amam essas coisas, mostram que realmente não amam a Deus. Porque todas essas coisas mundanas, estes maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo que atrai vocês e o orgulho que resulta das riquezas e dos prestígios, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. Veja que aqui já diz numa linguagem mais aberta, aqui é a Bíblia Viva. Eu tenho essa outra aqui também, que diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que deste mundo vem do Pai. Os maus desejos, a natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, esses versículos são claros. Isso aqui é João, não ameis o mundo. Mas Tiago, ele pega mais pesado. Se você for para Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, ela é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Quando você vai para Romanos 12, versículo 1 ou 2, ele diz para nós não se conformar com o mundo, ou seja, não tomar forma do mundo. E eu digo uma coisa para os irmãos, eu estou falando aqui da cultura, eu estou falando aqui, irmão, mas dentro da igreja, a igreja organização, o mundo também entra. O mundo também entra aqui dentro. Tem muitas coisas que são mundanas. Uma pregação que não se fala em Cristo, só fala em um homem enriquecer e massageia só o ego do ser humano, isso é uma pregação mundana. Um hino que tirou Jesus da letra, que tirou Deus, não é teocêntrico nem é cristocêntrico, esse hino é mundano. Ele pode ser que ele não ofenda muito a letra dele, não seja tão, mas ele não misturando com as coisas de Deus, não pode. Então, irmãos, tem muita coisa na igreja, hoje em dia também, não é o nosso caso, mas também estão pintando as paredes da igreja de preto. Isso é coisa do mundo. Isso é coisa do mundo, pintar a parede de igreja de preto. Por que está pintando de preto? Que nem eu disse para os irmãos, uma vez eu fui no lugar aí, eu fui convidado para pregar no lugar aí, e jogaram um jogo de luz. Jogaram um jogo de luz e não só apagou as luzes, jogou aquela, e tipo um globo rodando, e uma discoteca. Eu já fui em discoteca, eu sei como é que é uma discoteca. Então, irmão, igreja é igreja. Isso aqui é um ambiente que a gente vem para adorar a Deus, para exaltar o nome dEle, para glorificar o nome dEle, mas infelizmente tem muita gente que é mundana. O crente, ele tem que saber o limite, até onde ele pode ir. Porque, irmão, se ele desconhecer esse limite, pronto. Não quer dizer que eu não possa participar de uma festa, onde é uma festa social. Não, posso ir lá. Ah, não, mas tem bebida lá, mas eu não vou beber. Eu vou, passo um determinado tempo lá e vou. Porque se eu não fizer isso, eu não ganho as pessoas também. Agora, irmãos, eu chegar lá, esquecer quem eu sou, beber todas as cervejas que tem lá, se envolver com tudo lá, dançar, fazer tudo quanto eles fazem, aí a coisa fica complicada. Veja que Daniel, lá na Babilônia, Daniel e os 3 moços, eles estavam ali, eles aceitaram fazer aquela faculdade, era uma faculdade, eles aceitaram aquele tempo de estudo ali. Só que quando disse assim, não, vem as comidas, que eles perceberam que as comidas eram sacrificadas aos deuses dali da Babilônia, falaram, não, traz verdura. Ele estava ali, mas quando instituiu no campo de Dura uma estátua bem grande para ser adorada, ele falou, não, nós não adora. De repente, quando instituiu lá, dizendo assim, não, tem que adorar no espaço de um tempo aí, tem que adorar só o rei, não tem que adorar outro Deus. Ele foi para lá em cima da hora, irmão, ele foi para no mesmo tempo e já começou a orar a Deus. Então é isso. Mas infelizmente, a gente vive um tempo muito complicado. Não só a igreja, mas também o mundo. É muito complicado hoje. Às vezes, já entrei em casa de alguém, tem um ditado que diz que você, quando entrar numa casa, você entra mudo e sai mudo, né? Mas isso aqui é coisa que já faz muitos anos, não sei se a pessoa é até mais viva hoje, e se eu falar até o nome do seu irmão nem conhecer,
Isso é coisa de muito tempo atrás. De repente, enfeitando as prateleiradas da casa da pessoa, bebida. Ô irmãos, mas como é que pode? Eu, um crente em Jesus Cristo, aí eu coloco lá 1 litro de velho barreiro, um de 51, de repente coloco as cachaças lá, um tonel 01, aqui um uísque, uma vodka Smirnoff. Aí eu digo, de repente eu falo assim, não, mas é porque eu não bebo não, mas eu acho bonito. Não, que mundanismo é esse? Não, eu não bebo não, de jeito nenhum não, mas eu acho bonitinho as garrafinhas ali, enfeitando. Poxa, o que é isso, rapaz? Então eu não bebo, mas acho bonito aquilo, né? Já fui também convidado a ir em festas de crente. Quando chega lá, música do mundo, bebidas. Aí o camarada vai e diz assim, não, mas essa bebida, ela é para as pessoas que não são crentes. Essa música é porque a gente tem que, né? Não, mas eu sou crente, a gente tem que fazer que nem Paulo, né? Paulo disse assim para a gente se fazer de tolo para ganhar os tolos, se fazer de fraco para ganhar os fracos. Tome cuidado com isso, mas então, existe uma linha que o crente não pode ultrapassar. Ele não pode ultrapassar. Já pensou? Não, de jeito nenhum. Irmãos, as pessoas, elas têm que até respeitar a gente. Já pensou, a gente está dentro das nossas próprias casas, o camarada entra com cigarro, entra com bebida? Não. As pessoas têm que perceber que a gente, dentro da nossa casa, nós somos cristãos. Se quer fazer isso, vai fazer fora. Vai fazer fora. Então existe um limite. Então o mundanismo, ele acaba abarcando, irmãos, mas muita coisa o mundanismo ele acaba abarcando, né? Eu vejo umas coisas, eu sou sincero, e hoje é um dia que a gente está falando sobre o assunto, né? É o que eu digo para os irmãos, as pessoas ouvem, as pessoas vê, e aquilo se torna um efeito dominó na vida delas. Elas acham que elas têm que fazer, né? Como por exemplo, a mulher está grávida, já está com uma barrigona, ela é cristã, ela é crente, de repente ela tira tudo aqui, aí coloca o nome da criança aqui, André, com a barrigona. Não precisa mostrar a barriga para dizer que está grávida. Você acha que a gente não vai ver que está grávida? O mundo faz isso, sim, o mundo faz, mas eu depois tem muitos crentes que fazem isso. Coloca o nome aqui, André, José, Igor, Ian, que os nomes é tudo moderno, né? Coloca os nomes aqui e aquela coisa toda. Irmãos, nós somos crentes na pessoa bendita de Jesus Cristo, mas infelizmente, muita gente perdeu a noção. Das coisas. E muitas coisas também acontecem porque não se fala mais. Antigamente se falava muito do pecado, hoje em dia não se fala mais no pecado. Antigamente se falava muito sobre a volta de Cristo, hoje em dia não se fala mais muito. Antigamente se falava muito sobre o céu, hoje não fala muito mais sobre o céu. Não se fala. Nós tivemos um assunto aqui que falou sobre o céu. Aí eu falei, não se fala muito, e na harpa cristã tem vários assuntos que falam, vários hinos que falam sobre o céu, né? Então, irmãos, o nosso terceiro ponto aqui, o nosso comentarista, ele colocou aqui, já estamos chegando no final, ele colocou aqui, em um dos pontos, que é o segundo ponto, ele colocou aqui, nós até já estamos falando, a gente só não fez menção à revista, 3 níveis de vícios infames, que é o segundo ponto. As concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames, que todo cristão encontrará diante de sua jornada. A concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato de corpo fala para fins maléficos e imorais. Concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo o que envolve a mente, a imaginação. Ele cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literatura e arte para ceder aos desejos carnais. Veja bem aqui, irmãos, olha, a parte dos olhos aqui, eu li aqui em algumas versões que fala mais diretamente, mas veja que ele fala aqui, desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, músicas, filmes, literaturas e artes para ceder aos desejos da carne. E novela, irmãos, filme, essas coisas, se a gente não tomar cuidado, isso vai de uma forma subliminar, trabalhando a mente da pessoa. E a pessoa passa a aceitar coisas que ela nem está percebendo, está aceitando, porque ela está vendo ali, e ela admira aquele ator, ela admira aquela atuação, aí ela acaba atraindo coisas, por isso que ele colocou aqui, né? Ele colocou aqui filmes.
E C, soberba da vida. Esse nível de vício expressa autoglorificação do homem, do pecado, denotando o seu egoísmo, vanglória, ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Aí o terceiro ponto aqui, vence o mundo. Há um sistema carnal que age sob controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu, por meio de ideologias cristãs, estilo de vida que não glorifica a Deus, formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas é preciso ter uma vida cheia do Espírito. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa: Ele fugirá de vós. Então, irmãos, ele dá uma dica aqui no final. Uma das coisas que a gente tem que fazer contra o primeiro inimigo que foi falado aqui é resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Os irmãos têm alguma pergunta? Nós já estamos chegando aqui no nosso momento final, graças a Deus. Se alguém tiver alguma pergunta aí, os nossos superintendentes vão estar aqui, eles podem responder também. É isso aí, que Deus abençoe a todos. Logo após o café, vai ter evangelismo ali na congregação da Lincoln Juqueira. Toda a igreja está convocada, logo após o café. Então hoje nós estudamos a lição de número 5, os inimigos do cristão. Como foi mencionado, o diabo, a carne e o mundo. Jesus, quando estava ali no Getsemane, em Mateus capítulo 26, versículo 41, ele fala para os discípulos: vigiai, É bom, hein? orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, Aí é bom, hein? mas a carne Verdade. é fraca. Então, igual o irmão Marcos já mencionou aqui, você pode orar, mas tem que vigiar, porque se não vigiar, Sansão, ele matou quantos com uma queixada do jumento? 1000. E logo após, o que aconteceu com ele? Os seus olhos fizeram o que com os olhos dele? Ele pediu misericórdia a Deus para poder voltar à força e derrubar aquele ambiente onde ele estava com todos juntos. Lembra de Davi, um homem segundo o coração de Deus, guerreiro, foi mencionado aqui na terça-feira.